Muito bem. Continuando nossa formação filosófica, e mais precisamente na etapa da lógica e da lógica formal. Como na última aula nós vimos a utilidade da lógica para a nossa vida, para a vida de qualquer indivíduo, como fonte de penetração para a nossa inteligência e, ao mesmo tempo, de explicação sobre o correto funcionamento da inteligência, partindo dela mesma, partindo da própria inteligência real, tanto do indivíduo que pensa como dos demais indivíduos, porque se trata sempre da mesma inteligência humana. Agora, no entanto, nós vamos adentrar na primeira operação do intelecto. Vamos sim conhecê-la e conhecer aquilo que há de elementar nessa operação, que é a sua definição e a origem do termo que lhe dá o nome. Então, comecemos pela simples apreensão. Simples apreensão é o nome da primeira operação do intelecto. Quando se fala naquela operação mais básica e fundamental, pelo menos não na ordem cronológica do pensamento, porque o pensamento todo se dá de um modo uno. Esta operação se dá dentro do raciocínio, se dá dentro do juízo, então não tem como separar concretamente dentro do pensamento cada uma das operações, como se uma se realizasse primeiro para depois começar a outra e depois começar a terceira. Não, elas se dão de um modo quase sincrônico. No entanto, logicamente é necessário distingui-las, porque cada uma delas opera, cada uma delas realiza algo distinto, algo digamos, de menor amplitude que é necessário para as outras operações. E tudo começa por meio da simples apreensão, porque a simples apreensão é o ato pelo qual a alma concebe ideias. E aqui está o elemento chave, o elemento fundamental do pensamento humano, que é a ideia. Nós pensamos usando de ideias. Mas, professor, alguém dirá, professor, o senhor acabou de dizer que nós pensamos de um modo uno. Então, tudo está interligado. Como é que o senhor pode falar que pensamos usando de ideias? E o raciocínio, onde está? Os juízos, onde estão? Bem, se eu disser para vocês que esta casa onde estou, este quarto onde estou, este lugar onde estou, é composto de paredes, todos pressuporão que também é composto de tijolos. Uma vez que são paredes de concreto, então há tijolos de algum tipo, ou de barro, ou blocos, ou alguma coisa, mas que sirva como tijolo. Aquela estrutura que, colocada uma em cima da outra, gera a parede, faz surgir uma parede. E várias paredes fazem surgir uma casa. Então, se eu disser, estou dentro de uma casa, pressuporão que ao meu redor há paredes e que nessas paredes há tijolos. Ninguém negará a existência dos tijolos e das paredes, quando eu falo em casa. Da mesma forma em relação à nossa inteligência. Se falamos em raciocínios, porque nós pensamos usando de raciocínios, mas os raciocínios são compostos de quê? De proposições, que são expressões de juízos. Então, os raciocínios são compostos de juízos, ou do resultado destes. E os juízos, por sua vez, são compostos de ideias. Ideias que são fruto da simples apreensão. Então fica muito claro para nós que o elemento básico e fundamental, o menor elemento que existe no nosso pensamento é a ideia. Podemos até dizer que é um elemento indivisível. Ah, mas professor, não existem ideias menores e maiores? Existem, sim, inclusive ideias que são compostas de outras ideias, mas aqui está. Nada menor que a ideia existe em nosso pensamento. Mesmo uma ideia pequena que compõe outras, ela continua sendo ideia, então é o elemento mínimo do pensamento
humano. Agora, vamos nos ater também à palavra apreensão, ao nome dessa operação, porque ele nos diz muito. Para entendermos essa operação intelectual, a qual nós não vemos a simples apreensão, ela se dá dentro de nós. Mas como explicá-la, se não usando de exemplos, comparações, paralelos? Isso se faz desde o tempo dos filósofos antigos, como Platão e Aristóteles. O próprio Platão, isso nós veremos depois, mas tinha como nome do seu método filosófico a maiêutica, que é uma palavra grega que se refere não propriamente a algo filosófico, mas antes ao parto, a ação da parteira quando realiza um parto, a todo aquele processo, a todos os cuidados necessários para retirar uma criança do ventre de sua mãe. E por que essa comparação? Porque da mesma forma como uma criança nasce de sua mãe, as ideias nascem da simples apreensão da nossa inteligência. Então é de um modo bem semelhante. Nós vamos explicar daqui a pouco este modo. Por isso, então, devemos entender antes o significado de apreensão. E a apreensão, mesmo no latim, apprehendere, significa tomar, pegar. Algo que está ali, eu pego para mim, eu tomo para mim. Isso é apreender. E, no caso, a simples apreensão realmente é o ato de tomar algo. Mas tomar algo de quem? Ou de onde? E para quem? Para o quê? Nós vamos também entender isso no decorrer de nossa aula. E, por fim, a ideia de abstração. Porque quando nós falamos em simples apreensão, podemos dizer também simples abstração. Porque, na verdade, eu até falei isso na última aula, abstrair consiste em dividir intelectualmente uma realidade, separando algo, destacando algo, que na realidade ou não pode ou não está separado das demais coisas. Mas é uma divisão intelectual, uma separação intelectual, que só a inteligência é capaz de fazer. E quando falamos em abstração, estamos falando somente nesse tipo de divisão. Se pegas uma pedra e quebras no meio, temos uma divisão, mas não é uma abstração. O termo abstração também é usado em outros contextos. Por exemplo, fulano de tal abstraiu algo do ciclano, roubou, pegou, furtou. Mas não é nesse sentido que estamos usando o termo abstração. É num sentido puramente intelectual, mental. Certo? Então vamos lá. Primeiramente, vamos entender melhor a definição. A definição de simples apreensão. Quando se fala em simples apreensão, como ato pelo qual a alma concebe ideias, devemos entender que para o surgimento das ideias, antes é necessário que nós captemos algo fora de nós. E que algo seria este? Bem, as essências de cada uma das coisas. Essência é um elemento metafísico, intelectual, que existe em cada coisa. É algo inteligível, melhor dizendo, mas intelectual no sentido de que está para o intelecto. É o conjunto de determinações que estão em uma coisa e fazem desta coisa o que ela é. Aquelas características básicas, fundamentais. Se eu retiro uma delas, aquela coisa deixa de ser o que é. É uma característica essencial, conjunto de características básicas que fazem daquilo que é. Por isso, quando a gente diz que algo é muito importante para um ser, a gente diz isso é essencial para tal ser. Então daí vem a expressão essencial, de essência. Esse conjunto de determinações que fazem de um ser o que ele é. E esse conjunto de determinações só pode ser captado por nós através dos sentidos. Então nós usamos dos sentidos para ver as coisas, captamos as imagens das coisas e as guardamos na imaginação. Porém, é a inteligência que vai de encontro a estas imagens
e capta nelas o que há de essencial, o que há de inteligível, o que não é imagem, o que não é sensível, mas o que é próprio da inteligência, com o qual ela pode trabalhar e pode ser assim fecundada. Fecundada para que nela surjam, brotem e sejam concebidas as ideias. Então vou dar um exemplo bem simples. Claro que é um exemplo muito simplório devido ao tempo que nós temos. Não quer dizer que tudo se resuma a isso, para explicar a simples apreensão, mas pelo menos nos dará uma ideia. Suponha que uma pessoa tenha nascido nesse mundo, ela comece a olhar o mundo pela primeira vez. E ela vê, na sua infância, ou a partir do momento que ela já está começando a usar da inteligência e tem mais noção daquilo que é, daquilo que ela mesma é, ela começa a ver cavalos, animais, os animais chamados cavalos. Ela vê um cavalo, vê outro cavalo e vê outro. E assim vai vendo vários no decorrer de sua vida. E cada vez que ela vê, ela guarda aquela imagem. E ao guardar aquela imagem, a inteligência vai lá, ou pelo menos não vou explicar todos os processos ligados à simples apreensão, porque aí eu já estaria entrando no âmbito da psicologia, que estuda como a inteligência funciona. Aqui nos basta saber que existe essa operação e como usá-la, não como ela funciona metafisicamente ou internamente, mas como nós podemos usar dessa operação a nosso favor. Mas para isso precisamos de alguma noção, claro, do seu funcionamento. A inteligência, então, capta de algum modo essas imagens, retira delas o elemento inteligível que nelas há, esse elemento inteligível do qual falo é o conjunto de determinações que acabei de falar, a essência daquele ser. Por isso, quando falamos em simples apreensão, usamos do próprio termo apreensão, porque é uma tomada, um pegar, a tomada de algo que está fora da inteligência e que é trazido para dentro dela. Só que esse algo em si, a essência da coisa, das coisas, no caso, a essência da imagem de cavalo ou do cavalo em si, na primeira vez que nós olhamos, ela pode ser, digamos, interpretada ou percebida de um modo limitado. Se eu olho para um objeto cavalo de um modo assim, passageiro, rápido ou superficial, teria uma impressão também superficial. Então, daí, a impressão que vai ficar na minha inteligência será também superficial, mas nem por isso deixa de surgir a partir daí uma ideia de cavalo. Então, a inteligência faz surgir dentro dela mesma a ideia de cavalo, que será aquela semelhança que me permitirá, ao perceber outros objetos daquele mesmo tipo, que aqueles objetos também são cavalos. É claro que, por exemplo, se eu, na primeira vez que olho um cavalo, vejo um cavalo marrom, eu posso intuir que todos os cavalos sejam dessa mesma cor. Será uma ideia, digamos, errada? Bem, segundo aquilo que eu pude perceber, não. Segundo as bases diante das quais eu desenvolvi essa ideia, não. Porque o único cavalo que eu vi foi marrom. Agora, com o decorrer do tempo, uma pessoa pode ver vários cavalos brancos, marrons, acinzentados, etc., etc., e perceber que a cor não é um elemento essencial. Podem ser de várias cores, mas algumas características dentre esses vários cavalos sempre estarão presentes, o que nos ajudará a desenvolver mais e mais a ideia de cavalo dentro da nossa inteligência. E é assim que a simples apreensão se dá. Não se dá em um momento só. Claro que em cada momento que a inteligência age sobre uma imagem que recebe, ela produz uma ideia. Só que essa mesma ideia pode ser melhorada, pode ser desenvolvida, pode ser reformulada. Certo? Muito bem. Uma coisa importante que eu devo destacar. Nós usamos muito a palavra ideia no decorrer da vida, no sentido assim de qualquer coisa que venha à mente é uma ideia.
Um plano que surgiu é uma ideia. Ah, uma coisa para fazer nesse fim de semana, uma ideia. Ah, tive uma ideia. Só que aqui eu não estou me referindo a esse uso vulgar, comum, coloquial da palavra ideia, mas sim ao uso próprio. Ideia não se trata de qualquer coisa que venha à cabeça, mas sim desse elemento ou dessa representação intelectual das coisas. Então, toda ideia vai estar baseada numa essência de algum ser existente no mundo exterior. Se forem ideias de seres, obviamente, serão embasadas em essências de seres. Se forem ideias de seres fictícios, mesmo assim elas terão alguma base nos seres existentes. Por exemplo, se pensarmos num super-herói, não existem super-heróis como aqueles que nos passam os gibis, as histórias em quadrinhos. Mas se os super-heróis, por exemplo, são seres humanos com superpoderes, alguma coisa daquela historinha em quadrinhos tem base na realidade. Seres humanos existem na realidade. Poderes, superpoderes existem, não nos seres humanos. Mas em outras realidades percebemos sim a existência de poderes muito grandes, forças muito grandes. Então, mesmo um ser fictício, a ideia de um ser fictício para surgir, ela se embasa de algum modo nos seres reais, na realidade, em essências reais. Então, quando falamos em essência, estamos falando num elemento metafísico que existe em cada coisa. Essência de cavalo existe em todos os cavalos. A essência de pedra existe em todas as pedras. A essência de árvore existe em todas as árvores. Agora, a ideia de cavalo, a ideia de árvore, a ideia de pedra, elas só podem existir dentro de uma inteligência. Certo? Então deve ficar claro isso. Para encerrar, como entendemos bem que aprender significa pegar, vamos à ideia de abstração. Porque se abstrair, como já falei anteriormente, posso até retomar. Abstrair do latim vem de abstrahere, que significa separar, afastando este algo de outra coisa. Então, uma separação, trazer para mim, melhor dizendo, trazer para perto de mim, separando-a, afastando-a de outra coisa. Em outras palavras, é tomar algo, separando de outra coisa. Quando nós abstraímos, quando nós fazemos uma abstração intelectual, nós estamos tomando aquela essência que está nos seres sensíveis, trazendo-a para nosso ser, pelos sentidos, e separando-a da realidade sensível que nos dá. Isso é daquilo que vemos, daquilo que é material, que está naquele ser. Claro que tudo isso se dá na inteligência. A inteligência traz essa essência para si, mas isso não quer dizer que o ser que está lá diante de nós deixe de ter essência. Não. A essência continua nele, mas ao mesmo tempo, pelos sentidos, nós somos capazes de trazê-la para nós e para a nossa inteligência. Isso é meio estranho, realmente, mas é uma das características das realidades metafísicas. Podemos ao mesmo tempo ter uma essência a nosso dispor, sem que ela deixe de estar no objeto que é sua origem. No caso, a essência de cavalo que eu capto ao observar e pensar sobre um cavalo, ela continua naquele objeto, naquele cavalo e em todos os cavalos, mas ao mesmo tempo é trazida, ela é tomada pela abstração por minha inteligência, através dos sentidos e tudo mais, mas ela é realmente tomada para nós, como se nós pegássemos algo e trouxéssemos para nós. Muito bem, compreendendo melhor a simples apreensão, teremos base para compreender todas as demais operações do intelecto. No entanto, nós continuaremos ainda nos aprofundando nessa operação nas próximas aulas. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus o permitir.